seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com o pessoal do Instituto Magnus e o projeto Cão Guia da Genon. Vamos conhecer um pouquinho mais desse projeto maravilhoso para pessoas que têm deficiência visual. Bruna, me conta um pouco, por favor, sobre esse projeto. Claro. Bom, o Instituto Magnus é uma instituição sem fins lucrativos e hoje nós realizamos o treinamento e a doação de cães-guias para pessoas com deficiência visual. Hoje já são mais de 700 inscritos aguardando por um cão-guia e para que isso seja possível nós contamos com parceiros que apoiam essa causa, como a Genon, por exemplo. Além disso, o primeiro passo do treinamento de um cão-guia é a socialização com famílias voluntárias. Então o filhote ele fica com uma família no seu primeiro ano de vida, que é o momento que ele vai conhecer diferentes lugares. Então ele pode ir para o shopping, restaurante, supermercado, tudo isso para que ele possa se ambientar nesses lugares e desde pequenininho já começar a aprender como se comportar socialmente. Depois disso ele volta para o Instituto e aí sim ele recebe um treinamento específico de guia com os nossos instrutores. É um período de aproximadamente 5 meses e aí ele estando apto para ser um cão-guia, a gente busca uma pessoa que seja compatível com ele, para que ele seja entregue definitivamente para o seu novo tutor. A gente vê que no Brasil uma das maiores limitações para cães-guias é justamente a compra de um cão-guia. Saber aonde encontrar, quem possa treinar esse cão e principalmente o custo do cão em si. Então, a princípio, o Instituto doa o cão para as pessoas, é isso? Isso, exatamente. É completamente doado. Atualmente, o custo de um cão-guia ele varia de 80 a 120 mil, mas para a pessoa com deficiência visual é somente doação mesmo. E quando é escolhido a pessoa definitiva para ele, a gente faz uma adaptação no nosso instituto. Nós temos uma estrutura de um hotel e eles ficam conosco durante 15 dias para fazer essa adaptação com o cão. Durante esses 15 dias que o deficiente visual vai estar conosco, ele também não tem custo nenhum, então é completamente doado mesmo. Além da doação do cão, ele fica hospedado com vocês, é isso? Durante 15 dias para fazer essa adaptação, aprender a como lidar com o cão, aprender a dar os comandos. Então tem toda essa adaptação para que a gente possa estar acompanhando a pessoa e para que eles se formem de fato como uma dupla e ele seja o usuário de cão-guia. A gente entende que são aproximadamente 7 mil deficientes visuais no Brasil que poderiam estar se beneficiando desse tipo de trabalho, sim, mas são apenas 200 cães-guias aproximadamente em ação, não é isso? Sim. Maravilha. E me conta uma coisa, como é para o cão em si? Existe algum tipo de sofrimento, algum adestramento mais agressivo para eles? Imagino que não. Com certeza não. Hoje no Instituto a gente preza muito pela saúde e pelo bem-estar dos cães. Então a gente sempre fala que o cão-guia ele não é obrigado a ser um cão-guia. Tanto que a gente faz esse acompanhamento desde o início, de quando ele está com a família socializadora, para a gente ver qual é o comportamento dele. Então, se ele apresenta algum comportamento de que ele não gosta daquilo, muitas vezes ele tem muita distração na sua caminhada. Então, qualquer coisa desse tipo, ele é desligado do programa e aí ele vai se tornar um pet normal mesmo. Então, a gente preza muito pela saúde e bem-estar do cão para saber se ele realmente gosta de fazer aquilo, para que de fato ele seja um cão-guia. Perfeito. A gente hoje está aqui com a Fanny, não é isso? A Fanny veio ao Congresso de Oftalmologia visitar aqui os oftalmologistas e contar um pouquinho dessa história. Outra coisa, Bruna, se uma família, então pelo que você está me dizendo, primeiramente uma família tem uma matriz, digamos assim, a mãe dos filhotes, ela cuida dessa mãe e depois disso os filhotes vão ser treinados lá no Instituto. E existe a necessidade de mais famílias que se voluntariem para cuidar e para ter o cuidado dessas matrizes? Sim, na verdade nós temos matrizes e padreadores que são mãezinhas e paizinhos do Instituto Magnus e eles também ficam em famílias que é o que a gente chama de família guardiã. Então essa família não tem custo nenhum para ficar com essa matriz. Ela só vai para o Instituto mesmo quando for ter os filhotes e depois disso já retorna para sua família após o desmame. O que acontece é que esses filhotes, eles precisam de uma família socializadora depois dessa fase. Então, com 3 meses de vida, eles vão para uma família socializadora, que é uma família voluntária da sociedade, e ficam com essa família durante o período de 1 ano. Durante esse período, a família não tem custo nenhum. Então, toda alimentação, medicamento, custo veterinário, brinquedo, tudo isso é arcado pelo Instituto. A missão dessa família é de dar muito amor e carinho, e também de apresentar o mundo para esse filhote. Então ele vai acompanhar mesmo a rotina dessa família. Então se ela for para um restaurante, ele vai junto.
E para isso existe uma lei federal que ampara o cão de socialização e o cão-guia já formado. Então eles podem entrar em qualquer local, tanto público quanto privado de uso coletivo, para que justamente desde pequeno ele já passe a se ambientar nesses lugares mesmo. Então a gente sempre precisa de família socializadora. A gente fala que é a primeira etapa e uma das mais importantes do treinamento de um cão-guia. E para isso a gente precisa de famílias que tenham esse interesse de participar e ficar com o filhote durante o período de 1 ano. Então a família que tem a matriz não necessariamente será a família que vai socializar o filhote. Exatamente. Então a família guardiã que fica com a matriz é uma família que fica durante todo o tempo de vida dela mesmo. Então vai ficar junto com a família até o tempo que ela estiver lá, né, fazendo esse trabalho de matriz. Mas aí a família socializadora é que participa do primeiro passo, da primeira etapa do treinamento de um cão-guia. E no caso, para uma pessoa que esteja assistindo a gente, que queira, se tem interesse em se inscrever para ser uma família socializadora, como ela deve proceder? Ela precisa se inscrever no nosso site, que é institutomagnus.org, e depois disso nós entramos em contato para entender um pouquinho melhor como é a rotina, com quem ela mora, como é a casa. Então precisa também se enquadrar em alguns requisitos. Hoje a principal coisa que a gente avalia é a questão da rotina da família. Então precisa ter uma certa flexibilidade para estar com o cão. A gente sempre fala que não é um cão de quintal que vai ficar sozinho, então é um cão que vai realmente acompanhar essa família e que não pode estar sozinho em nenhum momento. Então a gente verifica a principal questão da rotina da família, então precisa ser uma família que tenha uma certa flexibilidade, de repente alguém que possa contribuir ali. Então a gente verifica a rotina e depois disso, estando aprovada nessa primeira entrevista que a gente faz por telefone, a gente ainda faz uma visita presencial para conhecer pessoalmente, ver como é o ambiente, para ver se ela está apta para ser uma família socializadora. Então é só se inscrever no nosso site que a gente entra em contato. Bom, a gente sabe que a família que é socializadora, obviamente, ama pets. E durante 1 ano não é tempo suficiente para criar vínculos, Com né? certeza. Deve ser um pouco angustiante depois você, embora obviamente exista a satisfação de você estar ajudando as outras pessoas, deve ser angustiante você deixar o seu pet embora. Depois desse momento, existe algum contato dessa família com o pet que foi adotado? Bom, no caso, quando ele volta para o Instituto para treinamento, é um período de treinamento de 5 meses e quando ele se forma como cão-guia, a gente faz uma cerimônia no Instituto como se fosse uma formatura mesmo, como ele estivesse se formando na sua graduação. E aí a família vem para o Instituto para prestigiar esse momento, matar um pouquinho da saudade. E depois disso, quando ele é destinado para a sua nova tutora ou tutor, né, que é a pessoa com deficiência visual, no primeiro ano a gente pede que o contato com a família socializadora seja somente por telefone, por WhatsApp, para que aquele cão comece a entender quem é o seu novo tutor. Mas depois disso é possível fazer um encontro presencial. Inclusive a gente já fez alguns encontros no Instituto e é muito legal você ver a família socializadora revendo o cão com o seu novo tutor e você vê o final daquilo, né? O resultado e a diferença que um cão-guia faz na vida da pessoa com deficiência visual. Então, por mais que tenha esse apego, a gente sabe que não é fácil. Realmente existe um vínculo, né? 1 ano, então a gente sabe o quanto é difícil. Mas é importante pensar que é por um propósito maior e o quanto o cão-guia muda a vida da pessoa com deficiência visual, tanto na parte de mobilidade, autonomia, independência, como inclusão social também. E companheirismo também, né? Com certeza. Opa, a Fanny está querendo dar um passeio. Fanny, você quer falar alguma coisa? Só uma coisa, doutor. Hoje são 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Olha só. É um número bastante alto para uma demanda muito baixa de cães-guias, né? Agora, é óbvio que um instituto como esse precisa de recursos o tempo todo. Eu fiquei surpreso de você me dizer que as famílias durante 1 ano não têm custo e etc. Fiquei bastante surpreso. Uma pessoa que adore pets poderia se entusiasmar e fazer uma doação ou frequente ou única, imagino, para o instituto. Como essa pessoa faz para doar alguma coisa para o instituto? Claro, com certeza. Ela só precisa entrar em contato conosco.
Nós temos um e-mail também, que é contato@institutomagnus.org. A gente passa para o nosso setor administrativo para que eles façam um contato e possam explicar um pouquinho melhor sobre como funciona essa questão da parceria também. Mas para isso a gente também conta com empresas parceiras, que é o caso da Genon, que, por exemplo, patrocina a Fanny, que hoje já é uma cão-guia formada e que em breve vai para sua nova tutora ou tutor. E por último, uma pessoa que de fato tem deficiência visual, que se interessa pelo programa e que queira fazer parte, como essa pessoa entra em contato com vocês também? A inscrição também é feita no nosso site. Hoje, para que a pessoa possa ter um cão-guia, ela precisa ter no mínimo 18 anos, então precisa ser maior de idade. E um dos principais requisitos é que ela seja independente, então ela tenha orientação e mobilidade, que é essa independência com a bengala. Então ela precisa saber como ela chega naquele lugar. Então, por exemplo, se ela vai para o trabalho todos os dias, ela precisa saber como chegar até lá. E isso significa que ela tem um mapa mental. Então ela acaba decorando aquele caminho e consegue sozinha chegar até lá, para que daí de fato tenha essa migração da bengala para o cão-guia. Porque muita gente acha que o cão-guia é um GPS e na verdade não é assim que funciona. Então quem dá os comandos para o cão para que ele chegue até o trabalho dela é ela que vai orientar. Então ela que vai dizer esquerda, direita, atravesse uma rua, encontre uma porta. Ela que vai dar esses comandos para o cão para que ele possa levá-lo em segurança. Então por isso que antes de tudo ela precisa ter essa independência e essa orientação e mobilidade também. Então hoje a gente faz uma compatibilidade do cão com a pessoa. Então por isso que hoje a gente não consegue dizer um prazo específico de entrega do cão para a pessoa que se inscreveu, porque, por exemplo, se o cão anda muito devagar, precisa ser uma pessoa que seja também tem o mesmo passo que ela, também possa acompanhar andando lentamente. Ou se é um cão que anda muito rápido, precisa ser uma pessoa que também ande numa velocidade mais alta. Se é uma pessoa baixinha, precisa ser um cão menor. Então a gente faz toda essa compatibilidade para que seja um casamento perfeito mesmo, né? E aí depois disso, o cão ele trabalha de 8 a 10 anos com a pessoa, então por isso que tem que ser um casamento perfeito mesmo. Bom, a gente adoraria interagir aqui com a Fanny, mas sempre que um cão-guia está vestido, a gente não deve interagir com ele porque ele sabe e entende que está ali a trabalho. Bom, onde as pessoas podem encontrar vocês, redes sociais e etc? Isso, nosso Instagram é Instituto Magnus, nós temos também uma página no Facebook, então a gente fica sempre disponível. Hoje o Instituto também está aberto para visitações, então também é só entrar em contato que nós marcamos a visita para que possamos recebê-los também, para que possam conhecer a nossa estrutura e conhecer o nosso trabalho de perto também. Fica em São Paulo, né? Qual cidade? Fica no interior de São Paulo, que é em Salto de Pirapora. Maravilha, pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar aqui com a Bruna e com a Fanny. Espero que vocês tenham curtido e aproveitem para se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.